Olá! Hoje a gente vai conversar aqui um pouco sobre o pensamento sistêmico. Vamos abordar o pensamento linear e o pensamento circular. Mas antes disso, vamos escutar uma música aqui comigo que tem tudo a ver com esse nosso assunto de hoje. Vou até colocar a letra aqui para vocês e a gente vai escutar. Eu sou uma, mas não sou só, minha filha. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. 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 Sou uma, mas não Eu sou sou só. uma, mas não sou só mesmo. Pronto. Esse é um primeiro exemplo aqui para vocês só ficarem com essa ideia inicial. Sou uma, mas não sou só. Povoada. A gente já vai chegar aí no tema, já estamos no tema, mas vamos adentrar aí os aspectos do pensamento sistêmico, pensamento circular, pensamento linear. Agora, vou compartilhar aqui com vocês um segundo exemplo. Eu tenho um objeto aqui na minha mão, isso aqui é aquela roda dos ventos, mas poderia ser um pêndulo de bebê, sabe aqueles que a gente coloca em cima do berço? Poderia ser aquele para você imaginar e ter um pouco mais de concretude. Eu trouxe esse daqui, que é o que eu tenho aqui na minha mão agora. Então, você imagina isso aqui do jeito que está. Se eu movimentar aqui e puxar para baixo, ó, puxar para baixo, movimenta tudo, sim ou não? Se eu pegar essa parte daqui e movimentar assim, para cima, movimenta tudo. Agora você imagina se fosse um pêndulo também de bebê, que fica tudo penduradinho separado. Se eu puxo de cá, movimenta tudo. Então, isso é muito importante você ter em mente sobre o pensamento sistêmico e a visão sistêmica, ok? Quando eu mexo em um lugar, influencia o todo. O que é o pensamento sistêmico? O indivíduo não é isolado, ele faz parte de um sistema. Tudo que acontece no sistema influencia todos. Então, isso é para você começar a ter essa ideia do pensamento sistêmico, dos sistemas nos quais a gente está inserido, e o mais marcante de todos, o primordial, é o sistema familiar. Então, eu nunca olho ninguém isoladamente, e sim dentro de um grande sistema no qual mexeu de um lado, influencia no outro. E ainda lembrando a primeira ilustração que eu trouxe aqui hoje da música, né? Ó, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Porque agora você está me olhando aqui, eu como uma pessoa, tá? Se eu considerar a letra dessa música na sua profundidade, o que que a gente tem? Sou uma, mas não sou só. Tenho em mim mais de muitos. Muitos que vieram antes estão em mim. Agora a gente vai, com calma, adentrando aí no tema. Por exemplo, quando senta alguém ao meu lado, quando eu interajo com alguém, eu não estou interagindo apenas com uma pessoa, mas sim com tudo que a compõe. Isso é uma mudança de olhar. Quando você começa a adentrar os estudos sistêmicos, você vai percebendo na interação com as pessoas que quando você conversa com uma pessoa ali, você não está conversando só com ela, mas sim com tudo que a compõe, toda a história de vida dela, todos os componentes da família dela, do sistema dela. Então é um jeito diferente de olhar para as pessoas ao seu redor. Quando vemos e conversamos com uma pessoa, não estamos interagindo com um ser individual, mas sim com tudo que ele é formado.
todos que vieram antes, a história ancestral dele ou dela. A sua visão de mundo passa a ser muito mais completa. Quando você adentra esse estudo e você vai passo a passo percebendo, até você chegar na conclusão real de que tudo é sistêmico, você vai perceber que essas danças, esses entrelaçados estão presentes em todas as pessoas. Vamos lá. Pensamento sistêmico. A gente vai falar aqui nesse início de pensamento sistêmico e depois a gente vai adentrar aí no pensamento linear e circular e vai ficar muito claro para a sua compreensão. Pensamento sistêmico, olhar sistêmico. Eu não olho o indivíduo isoladamente, eu olho dentro do sistema que ele é inserido. Num aspecto mais avançado, na alma, estamos todos juntos. A partir da mudança de olhar e compreensão sistêmica, você tem a possibilidade de agir de alguma forma em busca da pacificação de alguma situação em seu coração. Então, quando você interage com as pessoas, você vai perceber que você vai sair daquela posição, se você tiver um olhar sistêmico para tudo, ele é culpado dessa situação. Eu sou inocente, como se vocês fossem totalmente separados. Ou como se aquela pessoa fosse um ser isolado dentro do mundo. Você vai perceber que não é. É tudo interligado sistematicamente, sistemicamente. Agora, 3 pontos importantes e iniciais sobre o que a gente chama de sistema. E para exemplificar de maneira mais concreta, vamos tomar por base aqui o sistema familiar, ok? Sistema familiar. Depois a gente vai ver aí em outras aulas quem compõe esse sistema familiar no qual você é inserido, quem são as pessoas ali que vão compor esse sistema. Mas 3 pontos iniciais. O sistema fará de tudo pela sobrevivência do grupo. São forças que atuam para que o grupo, que aquele sistema grupal sempre sobreviva. As forças atuam no sistema para que o grupo sobreviva. Então, ele vai fazer de tudo esse sistema para o grupo sobreviver. O sistema é cruel. Essa frase, ela dói, mas ela é verdadeira. Ele não aceita exclusões. Então, se pessoas fazem parte de um sistema e existe alguma exclusão, eu não quero olhar para aquela pessoa, eu não dou para ela um lugar no meu coração, eu não falo dessa pessoa de cá, o sistema vai fazer de tudo para que alguém lembre da existência daquele ser e o inclua. São só linhas iniciais, hein, gente? Vamos lá. Depois que você começar a estudar e a se aprofundar na filosofia sistêmica, você vai perceber aquilo que eu falei. Tudo é sistêmico. Você está exagerando, Milena. Fica comigo, dê esse voto de confiança e venha. Não há isolamento, ninguém está só e ninguém é só, sob essa perspectiva que a gente está estudando. Eu posso estar sozinha aqui nessa sala, mas considerando o pensamento sistêmico e a visão sistêmica, nem eu ando sozinha. Eu tenho em mim mais de muitos, como a música, né? Vamos lá. Aqui, ó. Ampliar o olhar para o que acontece na nossa vida, ampliar o olhar para o que acontece na nossa vida e saber que o que acontece na nossa vida é sistêmico. O que é pensar sistemicamente? O que é pensar sistemicamente? É ampliar esse olhar. Então, por exemplo, na fala de uma pessoa, o que ela exclui é o que precisa ser mais dado atenção. A gente vai desenvolvendo essa percepção quando a gente começa a estudar a filosofia sistêmica. Na fala das pessoas com as quais interagimos, se tivermos o olhar sistêmico, vamos prestar atenção exatamente naquilo que ela está excluindo, que está sendo excluído, né? Que está sendo excluído. Cuidado para não julgar os outros e atenção àquilo que você próprio está excluindo. A ideia aqui é trazer esse input para você começar a desenvolver essa percepção nas suas interações com outras pessoas. Quando ela conta uma história para você e ela, vamos supor um exemplo aleatório, fala
só coisas negativas da pessoa X. Você vai ampliando o seu olhar para ouvir aquela conversa e vai percebendo que nesse diálogo ela deve estar dentro do coração dela realmente excluindo aquela pessoa. E quando ela faz isso, o sistema, se a gente está falando de um sistema, vai fazer de tudo para incluir aquela pessoa. E por que que a gente desenvolve essa percepção? Para que a gente está estudando isso? Para desenvolver essa percepção? Por que que isso é importante? Porque somente com esse olhar é que eu vou conseguir realmente na alma apaziguar situações de conflito. Que eu vou conseguir a verdadeira conexão, como se fosse assim, a verdadeira paz, a verdadeira integração. E só isso vai apaziguar. Então a gente está aqui, ó, a passos de formiguinha ainda, mas a gente vai chegar no passo do elefante. Então, para finalizar essa primeira parte, e aí depois a gente vai para o pensamento circular e linear. Todos somos conectados aos sistemas que integramos. Não adianta você querer cortar todas as linhas que te ligam ao seu sistema, que isso não vai dar certo. Pensamento linear e pensamento circular. É sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Pensa comigo em sistemas que você faça parte. Pode ser o seu sistema de trabalho, pode ser dentro da escola do seu filho, é um sistema, e também um grupo de amigos, por exemplo, a empresa que você trabalha e, claro, a família. Qual que é a diferença aí desses sistemas? Os vínculos que te ligam ao sistema familiar são indissolúveis, ou seja, você não consegue arrebentar esses vínculos e soltar totalmente. Já de uma relação de emprego, por exemplo, existe um vínculo, mas ele não é indissolúvel na alma, né? Ele pode ser cortado. Já no sistema familiar, não. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. A partir do pensamento sistêmico das constelações, a gente foge de um pensamento linear que fala: esse filho traiu, ou um esposo maltrata. Porque quando eu falo uma afirmação assim, desse jeito, isso funciona ou isso acontece no dia a dia da nossa vida em sociedade. A gente acusa uma pessoa do que ela fez, ou a gente fala a realidade do que ela fez mesmo, ok? E é assim que funciona na sociedade. Aqui, a gente está estudando o pensamento linear e circular para a gente adentrar aí no funcionamento dessas forças, considerando a alma que a gente tem dentro da gente, ok? Então, quando eu tenho essas falas pontuais, isso está dentro de um pensamento linear. Porque isso é pensar em termos de atribuição de características das pessoas. Fazemos isso muito na nossa linguagem cotidiana. Nós fazemos isso para funcionar na vida. Isso é ruim, isso é bom. Então, é muito comum. Isso vai ser fácil de você compreender. Deve estar dando até uma formiguinha aí de inquietação. Mas como assim? Isso com certeza é ruim. Isso com certeza é bom. Isso é um pensamento linear que funciona na vida em sociedade. Aqui, a gente vai a um nível um pouco mais profundo. Então, quando a gente fala isso é assim, isso é assado, está dentro dessa linha de pensamento. Agora, vamos ver sobre o linear, o circular. Mas, quando mexemos com questões que mexem realmente com a gente, a ideia do trabalho das constelações, por exemplo, é a gente se abrir ao pensamento circular. Porque se eu tiver deixa eu continuar aqui. Dentro da perspectiva sistêmica, a ideia é abrir para o pensamento circular. Se eu quiser me desenvolver, me aprofundar dentro da perspectiva sistêmica das constelações familiares, necessariamente eu tenho que, se você estiver no começo aí, desde os primeiros passos, começar a desenvolver essa ideia de um pensamento circular.
E aí a gente vai ver algumas características, algumas estratégias que vai clareando essa forma de pensar, esse entendimento, ok? O que que basicamente caracteriza um pensamento circular? É isso daqui, ó, que eu tenho que ter em consideração, ó. Significa 2 pontos. O que o outro faz também tem relação com aquilo que eu faço. Deixa de ser uma linha, ele é X, ela é Y, para ser circular, ok? O que o outro faz tem relação com aquilo que eu faço. Em algum nível está interligado. Se você prestar atenção e voltar naqueles 2 exemplos que eu dei no início, tanto a música do Povoada, Tenho em Mim Mais de Muitas, como aquele exemplo do pêndulo que eu dei, quando você puxa de um lado, balança todo aquele sistema. Então, tudo está interligado, interrelacionado. Isso é uma maneira de pensar circular. Aqui fugimos da ideia de que há culpados e inocentes, mas que há danças relacionais. Eu adoro esse termo aqui. Ele fica muito fácil para você desenvolver aí nesses estudos, com resultados de sofrimento. Obviamente, às vezes ajuda a falar, fulana é invejosa, mas me ajuda muito reconhecer o que aquele comportamento invejoso do outro ativou em mim. O que é isso? Essas danças relacionais. E esse exemplo aqui, bem básico, quando alguém faz uma acusação sobre outra pessoa. Eu digo, fulana é invejosa. Eu posso ficar nesse comportamento de pensamento linear e sempre colocando a culpa no outro, e é assim e ponto final. Sem querer ter um olhar para mim, qual é o meu papel naquele comportamento? Ou o que aquele comportamento ativa em mim? Quando eu passo a ter esse tipo de questionamento, isso tudo é um questionamento interno que busca a sua própria evolução. Não vamos pensar aqui que a gente quer falar que a pessoa não é invejosa. Não é isso. É ou não é? Não é isso. É uma forma nova de pensar. Eu olho para aquela pessoa e falo, ela é invejosa. Eu não sou nada ali relativo àquilo. Isso é um pensamento linear. Já diante de uma situação dessa, você olha para aquela pessoa e acha que ela teve uma atitude invejosa. Ok, mas aí o seu pensamento, o seu questionamento vai ser o seguinte, aquele comportamento ali, o que ele ativou em mim? E para que isso? Porque só assim a gente vai caminhar para conseguir efetivamente buscar a verdadeira solução do apaziguamento, para a gente sentir aquela paz na alma. Vamos lá, ó. Vamos ver aqui um exemplo, ó. Fulano é muito mal, acredita que ele fez isso, fez aquilo. Minha sogra, minha cunhada, minha tia é muito intrometida. Ela não para de interferir na vida do meu marido, ele não fala nada. A minha não é assim, não. Eu adoro a minha sogra, viu? Mas exemplos aqui para a gente começar a aprofundar nesse tema. O que a gente tem aqui para a gente compreender? O pensamento linear é o que está na frase. Ponto final. Eu paro ali, eu acredito naquilo, é aquilo, ponto final e pronto. Acabou. Já o pensamento circular é o quê? Olha o tanto de questionamento que eu posso ter diante de umas situações dessa. O que leva ela a agir dessa forma? Aí eu vou começar a investigar. Será que ela tem alguma dor interna que leva ela a agir dessa forma? Essa pessoa, será que esse indivíduo que é muito mal, o que leva ele a agir assim? Isso tudo, gente, para buscar uma cura da alma mesmo, para a gente evoluir como ser humano, né? Qual é a história de vida dela? Qual é a história de vida dele? O que eu fiz ou posso fazer para contribuir com a solução dessa questão? Aquela pessoa é daquele jeito. Eu fiz alguma coisa? Eu posso agir de alguma maneira para contribuir com a solução dessa questão? Olha aqui que interessante. Quais os fios conectores da ligação entre o meu marido e a mãe dele? Então, nesse exemplo, eu vou começar a pensar sobre isso. Que dinâmica está em ação aqui entre a mãe e o filho, entre eu e outra pessoa, entre o marido e a mulher, se for o caso, entre nora e sogra, que eu peguei um exemplo aqui desse jeito. Então, esse tanto de pergunta
que eu vou começar a fazer, porque essas perguntas, elas entrelaçam os relacionamentos e os comportamentos humanos. E isso é pensar de forma circular. Ó, esta situação também está à mercê de muitas circularidades. Teríamos que olhar mais a dinâmica do caso concreto. Aqui a gente está apresentando essa forma de pensar. A gente não está falando que toda sogra é de um jeito, toda nora é de outro, não é isso, ok? Bom, mas em termos de trabalho pessoal, que é o que nos interessa aqui, é mais rentável ou no sentido não rentável de dar dinheiro, é mais proveitoso para nós. Por quê? Porque a gente está aqui estudando juntos para termos um desenvolvimento pessoal potente, forte, curador. Nós queremos melhorar, viver com mais leveza. Então, dentro desse olhar, e considerando essas situações que eu falei aqui, é mais proveitoso a gente fazer uma pergunta que ela é, às vezes, doída para ser feita, mas é só através desse tipo de pensamento que a gente vai chegar numa solução efetiva. Olha a pergunta aqui, ó. De que forma eu estou participando no resultado que eu tenho? Se isso está acontecendo na minha vida, de que forma que eu estou participando desse resultado que eu tenho? Aí sim eu vou começar a entender, porque se eu ficar só na culpa do outro, eu não vou sair do lugar. Isso você pode ter certeza. Olha aqui, ó, interessante, ó. Opa, vamos lá. Isso não significa que eu sou culpado do que eu tenho. A culpa é só minha? Não é isso. Mas significa também, importante, eu vou colocar aqui, ó, em destaque, também há algo da minha parte que propicia a realidade que eu estou tendo. E essa é uma pergunta importante, essa pergunta aqui, de que forma eu estou participando no resultado que eu tenho. É uma maneira de você caminhar rumo à verdadeira solução. Senão você vai ficar aí eternamente culpando o outro. E isso não traz solução. Vamos lá. Ó. Isso custa porque todos preferimos nos sentir inocentes. De que forma você está participando no resultado que você tem? Custa fazer essa pergunta. Por quê? Porque eu prefiro ficar inocente. A culpa é dela, ela que é chata. Eu não. Eu não tenho culpa disso, não é possível. Essa pessoa é insuportável. Se eu ficar nisso sempre, sem olhar para mim, eu não preciso olhar para mim cutucando ela, ó, tá vendo? Não, isso é um caminho interno que eu tô fazendo, de busca, de evolução, e convido você a fazer também. Fica aqui uma importante reflexão para situações específicas que você está enfrentando hoje, ok? Então, vou te dar aí esse presente para você refletir, pois esse é o caminho verdadeiro da solução, como eu já tinha falado. Culpar o outro não vai resolver. E aqui a gente quer a verdade da alma. Então, esse comportamento de você fazer essa pergunta de que forma eu estou participando no resultado que eu tenho daquela situação, ela vai trazer sim a verdadeira solução. Você está disposto a começar a pensar desta maneira? Quero saber. Preferimos sentir que somos vítimas. Vítima do quê? Do que os outros fazem ou vítimas das circunstâncias. E aqui a gente não está questionando, falando que não tenha situações da vida cotidiana em que são difíceis mesmo, situações sociais, de diferença social, de miséria, de tudo mais. Aqui a gente está num caminho de quem já tem aí pelo menos o seu básico garantido e estamos caminhando no sentido da nossa evolução como ser humano e não dando bola para os problemas do mundo, não é necessariamente isso. Temos sim sentimentos de compaixão e tudo mais, mas aqui a gente está estudando uma nova maneira de pensar para a gente conseguir olhar para dentro do nosso ser, começar a assumir a nossa parte de responsabilidade, e a gente só vai conseguir fazer isso dentro dessa viagem da vida, desse caminho, se a gente for autêntico, sincero e honesto o suficiente com a gente mesmo e olhar para as nossas sombras, para aquelas partes que a gente não quer ver sobre a gente. Aqui a minha resposta seria procurar a linguagem da responsabilidade. Qual que é a minha responsabilidade? Porque na responsabilidade, olha que potente isso.
Na responsabilidade, há ação. Na vitimização, não há ação. Se eu assumo, pelo menos, parte da responsabilidade de alguma situação que eu estou vivendo, eu tenho força de ação. Se eu não assumo nenhuma, eu fico na posição de vítima, a vítima não age. Ela não age. Imagina uma pessoa prostradona lá, ela não age. Ok? Ela não toma atitude. Aí aqui um exemplo, né? Imagine uma situação de casal, bastante polêmica, inclusive, um maltrata e o outro é agredido. Aqui não estamos defendendo nenhum lado, nem falando que quem cometeu uma agressão ou um crime deve estar, quem cometeu uma agressão ou um crime deve estar sob as normas da legislação. Deve estar. A gente não estamos defendendo nenhum lado, ok? Ponto final. Nem falando que quem cometeu uma agressão não deve pagar por ela, né? Tô faltando aqui. Não deve pagar por ela nas normas da lei. Isso é uma coisa, é a vida em sociedade. Beleza, aqui a gente está estudando a busca da evolução pessoal, a nossa cura, olhar para a nossa sombra. E nem falando que quem cometeu uma agressão não deve pagar por elas na forma da lei. Um crime deve estar sob as normas da legislação, por exemplo. Beleza, ok? Isso tudo certo. Mas a gente vai fazer essa pergunta para a gente no sentido da verdadeira solução da alma. Esse é um assunto profundo que deve ser tratado com a devida responsabilidade e maturidade. Ah lá, ó. Isso é o quê? O funcionamento da vida em sociedade. Então, o que a gente está fazendo aqui? Aqui estamos buscando uma solução de alma, de cura, inclusive para aquela alma que foi agredida, ou que agrediu, a solução. Ok? No pensamento linear, o que a gente tem? Isso que eu estou falando aqui, ó. Aqui estamos buscando uma solução de alma, de cura, inclusive para aquela alma, aquela que foi agredida e aquela que agrediu. Isso no pensamento circular. Agora, no pensamento linear, o que a gente tem? Ó, você me agrediu, você é o agressor, eu sou a vítima. Ponto final. Isso aqui funciona no ordenamento, na vida em sociedade. A gente não está questionando isso, a gente está falando de alma aqui, de paz na alma. No pensamento circular, o que acontece? Ela liga os pontos de todos. Aí eu me pergunto, no pensamento circular, como eu participo do feito de me sentir atraída por você que me maltratou? É muito profundo e polêmico isso aqui. A gente não está falando que a pessoa não deva cumprir o que cabe a ela, a pagar pela maltrato que ela fez ou alguma coisa. Isso, ok, na lei tem que ser cumprido e tá tudo certo. O que a gente está buscando aqui é um apaziguamento na alma, para você conseguir integrar aquela situação ruim que aconteceu na sua vida, para que você realmente atinja uma paz interna, num nível espiritual que a gente está falando, de alma. Vamos lá. Como eu estou participando dessa situação? Perguntas que eu vou me fazendo quando alguém me agride. Eu posso fazer essa pergunta para eu realmente caminhar no intuito de buscar a solução verdadeira interna. A mente circular é uma mente que convida à responsabilidade. Eu vou assumir parte daquela responsabilidade do que aconteceu comigo, ou a responsabilidade inteira, dentro de mim, não fora aqui na vida de regras da sociedade, dentro de mim, para eu encontrar a verdadeira paz, senão eu vou morrer com raiva do outro. A gente está falando de um nível aqui muito evoluído, ok? Nós vamos chegando passo a passo. Talvez agora, se você está vendo esse assunto pela primeira vez, você pode ficar um pouco assustado. Mas se você continua estudando ele com muita dedicação, comprometimento e responsabilidade, gradativamente, esse tipo de informação vai ficando mais sutil dentro de você. Isso é muito rentável terapeuticamente, ou seja, o quê? A mente circular é uma mente que convida à responsabilidade. Quando eu consigo assumir parte da responsabilidade, ou assumir que o que aconteceu comigo é responsabilidade minha na alma, isso é muito rentável, dá certo terapeuticamente. Funciona muito bem na terapia, no caminho da verdadeira cura. Por quê?
quem tem responsabilidade sobre o que está vivendo tem a oportunidade de mudar o que está vivendo. Então, se eu tenho responsabilidade, é responsabilidade minha o que eu estou vivendo? Sim, então eu tenho oportunidade de mudar. Então, vou mudar o jeito. As pessoas estranham, geralmente, quando você tem esse tipo de atitude que você consegue. Às vezes você pode ser vista como indiferente, mas quem está nesse caminho vai perceber que é só por aí que você realmente vai alcançar a verdadeira solução na alma, ok? Agora aqui, ó, imagina, por um lado, outra pessoa que tem um posicionamento sempre de vítima, mas se alguém é simplesmente uma vítima de tudo que fazem com ela. A culpa é do outro, o erro é do outro, fizeram isso comigo, tudo é sempre o outro, o outro. Não há nada o que fazer. Aqui eu coloquei, não há muito o que fazer. Que parte minha me levou a vivenciar uma situação em que eu me senti maltratada? Essa é uma pergunta, gente, esse é um assunto muito profundo, tá? Repito, a gente está falando de alma. Que parte minha? Porque se eu observar essa parte, talvez eu tenha mais movimento. Porque movimento para sair dessa situação, ok? Para sair dessa situação, não repeti-la mais. Bom, deixo vocês aí com essa reflexão. Convido a pensar em termos circulares, sistêmicos. Eu convido você. O pensamento linear, eu sou assim, o outro é assado. Acabou, não muda. Você vai ficar eternamente em guerra. O pensamento circular, o que eu sou e faço, influi no que o outro faz e vice-versa. Essa é uma grande diferença. A gente criou um circuito na relação. Como eu já falei até aqui, mas vou continuar. A pergunta aqui é, o que eu posso fazer diferente? Olha que pergunta boa, para você achar uma solução. O que atitude eu posso ter diferente? O que eu posso fazer diferente? É interessante aqui, ó, gente, ó. A vida, ela machuca a gente na história da vida. Isso acontece. Às vezes, mais gravemente, algumas pessoas, ou uma mesma pessoa, às vezes a vida machuca gravemente, às vezes a vida machuca mais suavemente. Porém, se eu quero verdadeiramente a cura, eu tenho que olhar para as dores, para as feridas, de maneira circular. Esse é o meu convite aqui para você, ok? É lógico, é lógico. E aqui eu vou adentrar num ponto muito importante, tá? Muito importante toda essa lógica e essa questão. Tem jeitos, velocidade, tempo diferentes de você olhar para essas dores suas. E sempre para a gente integrar essa dor dentro do nosso coração, quando a gente começa a analisar as coisas de maneira circular, perguntar qual é a minha responsabilidade naquilo que eu estou vivendo, perguntar qual o meu papel naquela situação, ok? Para eu começar a olhar para mim. Eu estou falando aqui de um diálogo eu comigo mesma em busca da minha cura. Não estou falando aqui de ajoelhar na frente do outro, de assumir todas as culpas do mundo, não é nada disso. É uma busca totalmente interna, sua, ok? É lógico que a maneira de fazer isso, em muitos casos, é melhor que ela seja feita de maneira acompanhada, com acompanhamento. Então, a gente não está falando aqui, vai lá, faz uma constelação familiar e está tudo resolvido. Não, você caminha junto, a constelação familiar é uma ajuda para a vida, mas em muitos processos nossos internos, a gente necessita de um acompanhamento terapêutico, de trocas, de instruções, de suporte. Isso está perfeitamente ok e é sim incentivado a ser feito. Então, ó, acho que se integra primeiro com um acompanhamento quando as feridas e os traumas são muito importantes. Não vai caminhando sozinho. E segundo, permitindo-se mergulhar na dor que essas coisas te trouxeram. Porque quando a gente tem uma situação em que a gente sofreu e a gente começa a olhar para o nosso lado de responsabilidade naquela situação, a gente vai encontrar com sombras nossas. Aqui o que eu estou falando é que quando você encontra com essas sombras, é bom você passar por esse processo acompanhado, ok? Para você ir sim evoluindo passo a passo no seu tempo. E gradativo,
você se deixar entrar nessa dor, por isso que de maneira acompanhada por alguém qualificado, para que você possa começar a integrar essa dor que você viveu na sua história, porque só depois que ela estiver integrada na sua história é que você consegue dissolvê-la. Se você ficar lutando para colocar ela para fora, vai ser uma guerra eterna. Ok? Olha lá, ó. Se não, eu vou ficar brigando com a vida e me perguntando sempre: por que coube a mim vivenciar isso? Eu fico na revolta, bato a mão na cabeça e não saio do lugar. Não tem movimento esse comportamento. E fico parado no inconformismo. E fico bravo com a vida. É outro caminho. O caminho da não solução. Ok? E aí eu acho muito bonita essa fala. E ela é potente. A gente presenteia o trauma que a gente vivenciou com um futuro de sofrimento. Quando eu permaneço no sofrimento, é como se eu tivesse alimentando e presenteando o trauma que eu vivi. Olha que profundo isso. Aí, a ideia é a gente se abrir à dor, se abrir à aceitação de que a realidade chegou dessa forma. Aconteceu um episódio, eu não gostei. Se eu ficar negando, eu não curo. Mas sempre lembrando de como fazer esse caminho. E aí, eu não continuo a dar. E aí a ideia é a seguinte: a gente se abrir à dor, se abrir à aceitação de que a realidade chegou dessa forma. E não a continuar a dar de presente para a vida o nosso sofrimento. Senão eu fico dando de presente para isso o meu sofrimento. Quais seus maiores questionamentos? Agora, essa é a pergunta final, tá? Então, olha que interessante. Isso aqui eu vou repetir porque eu acho fantástico. Presentear o trauma que a gente vivenciou com o futuro de sofrimento. Não é interessante presentear o trauma vivendo uma vida sofrida. É muito melhor a gente conseguir, acompanhado, com responsabilidade, com cuidado, assessoramento, olhar para a nossa parte. Primeiro, conseguir fazer essa pergunta para nós mesmos. Né? Qual a minha parte de responsabilidade nisso que eu estou vivendo? Em busca da cura da alma. Depois a gente vai olhando para essa dor e devagar, no passo a passo, no seu tempo, vai curando. Hoje eu consigo pôr um band-aid, amanhã eu consigo passar um remédio. Nossa, hoje eu já estou conseguindo fazer uma limpeza aqui bem forte. Aí passa alguns meses, eu vou cutucar aquilo ali de novo. A gente tem um tempo, a alma tem um tempo. Também é importante aí controlar um pouco dessa ansiedade para não cair num buraco que não consegue sair. Não é essa a proposta, mas sim mudar, começar gradativamente essa forma de pensamento e parar de presentear o trauma com uma vida de sofrimento. Mudar isso. E para finalizar, a pergunta aqui, se você tem, compartilhar comigo, né? Quais seus maiores questionamentos em relação ao pensamento circular? Termino por aqui e até o nosso próximo encontro.